Olá, estudante, tudo bem? Quem vos fala aqui é o professor Enoque Teixeira. E vamos lá, aula 3, vamos continuar falando sobre liderança, que é aí o nosso assunto importante, né? Pessoal, aula 3, vamos falar sobre estilo de liderança. O que é o estilo de liderança? É o perfil comportamental de um líder que está relacionado à orientação que ele prefere adotar para exercer suas funções de liderança. Ou seja, quando eu falo de perfil, estilo, eu estou falando de um lado, ou seja, de um comportamento adequado para determinado momento no departamento. Tá? Então, pessoal, quando eu falo de perfil comportamental, é um perfil para cada momento no dia. Então, exemplo, de repente um líder, ele não tem só um estilo de liderança, ele tem vários estilos, né? E é o que mais se pede hoje em dia aí. Por quê? Porque dependendo da equipe que você trabalha, você precisa ter um perfil. Dependendo do momento que a empresa está passando, você precisa de um perfil. Ou seja, esse perfil comportamental, ele é mutável, né? Ou seja, eu estou adequando ao departamento que eu trabalho, ao momento da empresa, à equipe que eu tenho, tá? Então, por isso que, quando fala-se de estilo de liderança, a gente começa falando sobre o perfil comportamental de um líder. Tá? Existem os 3 estilos clássicos da liderança, né? Que é o estilo autocrático, o estilo democrático e o estilo liberal. O estilo autocrático, os líderes centralizam a autoridade e a tomada de decisão. Né? Então, esse é o estilo autocrático. O estilo democrático, os líderes delegam a autoridade e buscam estimular o envolvimento e a participação dos funcionários nas tomadas de decisão e na escolha da forma dos métodos de trabalho. Então, este é o estilo democrático. E o estilo liberal. O líder, ele dá total liberdade aos funcionários para decidir sobre a realização de seu trabalho e na tomada de decisão. Né? Lewin, ele fez uma pesquisa sobre esses 3 estilos clássicos de liderança e ele obteve o seguinte resultado: o estilo liberal foi totalmente ineficaz nos casos analisados. Já o estilo autocrático e democrático conseguiram resultados semelhantes, tá bom? Porém, a liderança democrática, os funcionários revelavam ter maior satisfação no trabalho. Então, pessoal, o meu papel aqui como professor não é estimular o debate de qual é o melhor estilo de aprendizagem. Tá? Não é. Por isso que eu estou mostrando para você que cada momento você precisa ter um estilo ou um perfil comportamental de liderança. Então, às vezes, é necessário você ter um estilo liberal. Às vezes, você precisa delegar todas as funções a todas as pessoas e elas tomam as decisões. Outra, não. Você precisa ser autocrático, precisa centralizar tudo. Ou democrático, descentralizar, mas vigiando as pessoas, analisando o que as pessoas estão fazendo. Tá? Existem outros estilos também, mais atuais, como a liderança orientada para as pessoas e a liderança orientada para tarefas. Tá? Isso é um estudo que foi realizado na Universidade de Michigan. Tá, pessoal? Então, o que é esses 2 estilos? O estilo orientado para a tarefa enfatiza os aspectos técnicos da tarefa e considera os indivíduos como um mero recurso para chegar a esse fim, diferentemente da liderança orientada para as pessoas. Ou seja, existe ali as pessoas estabelecem objetivos, metas, realizam um plano de ação. Ou seja, quando se fala de liderança orientada para a tarefa, as pessoas acabam se envolvendo com as tarefas. Elas são apenas recursos. Elas não são vistas como seres humanos e pessoas. Lembra da teoria de Taylor lá atrás, no início da administração, em que as pessoas eram vistas como máquinas? Então, é essa liderança orientada para a tarefa. Né? Lembra também, na teoria das relações humanas, né, onde nós estudamos ali a primeira ideia de ser humano nas empresas, onde vamos olhar para as pessoas como pessoas? Então, essa é a liderança orientada para as pessoas. Tá? Nós temos também, pessoal, os estilos de liderança no grid gerencial, tá? Que são algumas, que foi um livro publicado em 1964 e é uma matriz onde os estilos de liderança são classificados em vários níveis, tá?
conforme se aproximam mais ou menos da orientação para as pessoas ou para a produção. Então aqui eu tenho duas linhas tênues, diferentes uma das outras. Uma voltada para as pessoas e uma voltada para a produção. Eu estou falando do estilo grid gerencial. Então nós temos a liderança de clube de campo. Tem uma grande preocupação com pessoas e pouca preocupação com a produção, focando mais no ambiente amigável e em formas de trabalhos confortáveis para as pessoas. Liderança empobrecida é a segunda do grid. Expressa uma situação na qual não existe preocupação do líder com os liderados e nem com a produção a ser realizada. Liderança meio termo representa um ponto intermediário no qual o líder tem uma preocupação moderada com os subordinados e com a realização das tarefas. Liderança de equipe expressa o grau máximo da liderança do grid, na qual a preocupação com os empregados é muito elevada. O mesmo acontece com o desempenho na realização de tarefas e com o nível de produção. É o estilo de liderança que tenderia a obter maior desempenho e satisfação e menor absenteísmo e rotatividade. Liderança de tarefa, que é a última, expressa o estilo do líder preocupado exclusivamente com a tarefa, como se as pessoas fossem máquinas utilizadas para a finalidade máxima da produção. Então, pessoal, apresentei para vocês aí os cinco estilos de liderança no grid gerencial. Perceba comigo que cada estilo está direcionada para uma atividade específica. Então, exemplo, quando eu lido com alunos, qual o estilo de aprendizagem, qual o estilo de liderança eu preciso adotar numa sala de aula? Depende da idade dos alunos. Quando é jardim, quando é ensino médio, quando é ensino fundamental, quando é ensino universitário. Então, pessoal, você percebe que cada liderança ela é necessária para cada determinado momento aí. E para finalizar, pessoal, vamos falar um pouquinho das abordagens contemporâneas, né? É importante falarmos também de dois tipos básicos de um líder, que é o transacional e o transformacional. Quando eu falo de um líder transacional, eu estou falando de uma liderança caracterizada como um processo de trocas entre líderes e liderados. Esse estilo se aproxima de um estilo gerencial, pois a liderança está fortemente relacionada a recompensas que o líder oferece para obter o comprometimento dos seguidores com os objetivos traçados. Ou seja, os líderes transacionais se esforçam para satisfazer os desejos dos liderados, desde que hajam troca, recompensa em cumprimento das tarefas. Então, pessoal, você vê que quando se fala de liderança transacional, eu estou falando de transação. Ou seja, as pessoas são interesseiras, as pessoas fazem algo porque ganham algo. E essa liderança está justamente nesse ponto. Tá? Quando eu falo da liderança transformacional, eu falo de um líder que cria uma visão de futuro e é capaz de inspirar os liderados a segui-la. A ideia de transformação é muito importante neste caso, pois o líder trabalha intensamente para que os seus seguidores transformem suas crenças, valores e adotem uma nova visão norteadora por suas ações. Podemos perceber, então, que o principal papel desse líder é mudanças. Então, pessoal, a liderança transformacional vem de transformação, né? E você percebe que a liderança transformacional está muito ligada a carisma, né? Porque a liderança carismática, ela está justamente ligada à transformação de pessoas, né? Ou seja, o líder carismático, ele tem seguidores, porque ele possui atributos heróicos, extraordinários. Ou seja, o líder ele é cultuado, ele é uma pessoa que tem um carinho muito grande pelos outros, né? Ele tem qualidades enormes. Por isso que nós vemos isso em lideranças eclesiásticas, na política, né? Então essa é a liderança transformacional. Tá bom, pessoal? Então aqui nós encerramos esse bate-papo. Espero ter contribuído um pouquinho aí com a sua formação nessa aula 3. E vamos estudando, pessoal. Qualquer dúvida, me procure no fórum de dúvidas ou em minhas mensagens, tá bom? Um forte abraço.